Começar de novo. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Que alegria poder voltar a essa casa, né? Não faz muitos dias, né, pastor Antônio? Pastor Antônio ontem mandou uma mensagem para mim. Você vai vir com o Rodrigo? Eu falei, vou. Aí ele falou, então você vai pregar. Eu falei, não, mas não estou indo pregar. Mas eu estava comentando com ele ali que eu gosto de vir aos cultos aqui, irmãos. E não é para pregar, porque vocês têm a capacidade de conciliar os louvores novos, que são muito bonitos, com aqueles louvores da nossa juventude, minha e do pastor Antônio principalmente. Porque quando canta pelo Senhor, marchamos sim, pastor Antônio. Eu lembro da gente marchando, né, na igreja em Apucarana. Quando canta ele é exaltado, e tantos outros louvores que vocês cantam, eu fico muito, muito feliz, né? A gente pode cantar esses louvores novos, mas sem perder essa referência tão abençoadora desses louvores que edificou a vida de muitos de nós. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem estado no meu coração. É uma palavra simples, não é um sermão. Nós vamos ler dois textos. O primeiro texto eu quero ler em 1 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 20. 1 Crônicas capítulo 7, versículo 20. Aleluia. O livro de 1 Crônicas, principalmente, ele começa com uma genealogia. Ele trabalha muito a questão da genealogia, ou seja, a árvore, né, da descendência ou da ascendência de um determinado personagem bíblico. E o capítulo de número 7, a partir do versículo 20, fala sobre a descendência de Efraim. Efraim é o segundo filho que José teve no Egito. E segundo os estudiosos, a palavra Efraim está ligada àquilo que José disse para o seu pai, quando Jacó chega no Egito, na condição de convidado com a sua família, e José apresenta para ele os seus filhos, diz, olha, esse é Manassés e esse é Efraim. E o significado de Efraim é: Deus me fez prosperar na terra da minha adversidade. De maneira simplória e direta, o nome Efraim está ligado à prosperidade. Prosperidade. Porque José viveu muitas adversidades, mas mesmo em meio às adversidades, Deus não deixou de abençoá-lo por causa do seu compromisso e da sua aliança com Deus, por causa da sua integridade. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Vamos ler do versículo 20 até, né, nós vamos ler até o versículo de número 25. Diz assim, vai projetar aqui: os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho de Bered, que foi filho de Taate, que foi filho de Eliadá, de quem foi filho de Taate. 21. De quem foi filho de Zabade, a quem foi filho de Sutela, e Ézer e Eliade, os quais os homens de Taate, naturais da terra, mataram por terem descido para tomar o seu gado. 22. Efraim seu pai os pranteou por muitos dias, pelo que seus irmãos vieram a consolá-lo. Depois juntou-se com sua mulher e concebeu ela e teve um filho, o qual deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. 24. Sua filha foi Seará e edificou a Et-Oron, a baixa e alta, como também a Uzen-Sera. 25. Foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho de Tela, de quem foi filho Taã. Diga glória a Deus. Agora eu queria que você ficasse aí marcando esse texto e fosse comigo para Apocalipse capítulo de número 3 e no versículo 2. Essa versão que está usando aqui, que eu creio que é a Almeida atualizada, ela vai falar de uma maneira, e eu vou usar, vamos ler aqui e depois eu vou ler na versão que é a nova
é a NVI, né? Nova tradução, nova versão internacional, vai dizer assim, pode colocar Apocalipse capítulo 3 e versículo 2, por favor. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de mim. A minha versão, que é a NVI, vai dizer assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que está prestes a morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas aos meus olhos. Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra, e meu Deus, a tua igreja está atenta àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e nós nos derramamos diante do Senhor, meu Pai, pedindo: ilumina os olhos do nosso entendimento. Senhor, tira de nós todo o incômodo, toda a preocupação, qualquer pensamento ou sentimento que possa nos roubar, meu Deus, a preciosidade desse momento, que é ouvir a tua palavra, que é ouvir a tua voz. Senhor, nós estamos iniciando mais uma semana, e como nós precisamos ouvir a sua voz hoje, para que a sua voz norteie, dirija, influencie, determine todas as coisas na nossa vida nessa nova semana. Então abrimos nosso entendimento e coração e falamos como Isaías: fala, pois o teu servo ouve. Assim oramos e agradecemos, e os que creem digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor leu 2 textos completamente diferentes, eu não sei o que o senhor vai falar. Se eu pudesse colocar um tema nessa reflexão que nós vamos fazer a partir de agora, eu dizia, seria esse: como reagir em tempos de crise. Vamos dizer juntos? Como reagir em tempos de crise. A palavra crise está muito na moda, pastor. Nós estamos vivendo uma crise, por exemplo, de saúde pública. Nós estamos vivendo que tem atingido o comércio, que tem as empresas, que tem atingido as famílias, que tem atingido as pessoas. E a pergunta que nós fazemos, ou que pelo menos eu faço a mim mesmo, é: eu, como alguém que conhece a Deus, como alguém que caminha, como alguém que tem uma vida e uma aliança com Deus, que agir de me portar diante dessa crise. O primeiro texto que nós lemos, de um homem que carrega no seu nome, e há uma coisa que acontecia em Israel, segundo os estudiosos, principalmente os rabinos, é que quando um pai e uma mãe trazem os filhos ao sacerdote para serem consagrados a Deus, a pergunta que você vai dar a essa criança, a pergunta era: que destino profético você vai? Eu não sabia disso, pastor Antônio. Então, quando alguém trazia um sacerdote, o seu filho ou sua filha recém-nascida, a pergunta que o sacerdote fazia era essa: que destino profético você vai dar a essa criança? Então o nome que o pai dava à criança significava: esse é o destino profético que eu quero dar a ele. Na nossa cultura, no Brasil, as pessoas escolhem o nome pela beleza, né? Eu conheci um amigo meu que o nome dele era Michael Jackson. Então vocês imaginam, né? Por que a mãe colocou esse nome? Douglas. Ainda bem que a minha mãe colocou daí, irmãos. Então o brasileiro coloca o nome muito nesse sentido. Está na moda, está passando alguém, um personagem lá num filme, numa novela, ou um artista. O povo de Israel não, eles eram diferentes. Segundo a circunstância que eles estavam vivendo, segundo aquilo que eles estavam projetando para o filho, o que eles queriam que Deus trouxesse sobre a vida dos filhos, era esse nome que ele dava aos seus filhos. E a Bíblia vai nos dizer que Efraim tem alguns filhos. O texto vai dizer que ele tem um filho chamado Sutela. A palavra Sutela no original significa visibilidade. Então, quando ele tem o primeiro filho, ele traz para o sacerdote pergunta: qual destino profético você vai dar para essa criança? Ele fala: ele vai ser visível. Todos vão olhar e vão ver os seus atos, as suas obras, a sua história.
todos vão reconhecê-lo, né? No caso, a Bíblia vai falar sobre Taate, e Taate é sabor. E é interessante que quando você pega um prato de comida, sabe aquela costela que você pegou hoje lá na sua casa, aquela costela assada? Diga amém, irmãos. Aí você olhou para aquela costela e a boca encheu de água, né, pastor Antônio? Agora, não sei se você já passou por isso. Você pega um prato tão bonito, você pega um prato bem feito, bem elaborado. Sabe, as irmãs têm essa capacidade sempre, né? De preparar uma mesa no domingo, fazer uma salada bonita, fazer uma carne bonita, fazer ali um macarrão. Como eu lembro da minha infância, pastor, macarrão com frango assado. Jesus amado, que saudade. Alguém é dessa época aí? Né? De vez em quando tinha uma maionese, mas se tivesse macarrão, ô irmãos, como era bom. Não é verdade? Agora você pega aquele prato, você faz aquele prato bonito, sabe? Tem uns irmãos que faz o prato, Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, sabe? Aquela torre, né? Tem uns irmãos que é forte, que é abençoado, não é verdade? Tem uns que é um vale, né? Come bem pouquinho, mas tem uns que é Salmo 121. Aí quando você fada, a pessoa que fez esqueceu de colocar tempero. Por mais do que o prato seja, se ele não tiver tempero, irmãos, não tem como você comer com alegria. Então quando Taate nasce, Efraim pega ele, leva para o sacerdote e fala: esse menino vai gerar sabor aonde ele passar. Ele vai fazer, ele vai muito mais do que bonito, a essência dele vai ser essa: fazer a diferença aonde ele passar. É o destino que o pai profético, que o pai está dando. Mas filho, Ézer ou Ezer, a palavra Ezer significa tesouro ou valioso. Então agora vem o terceiro filho. Ele entrega para o sacerdote: esse menino aqui, ele é um tesouro, ele é valioso, ele vai extraordinariamente na história. Ele vai ser alguém, sabe, que vai ter um valor extraordinário. E a Bíblia vai falar que nasce outro, nasce Eliade. E a palavra Eliade no sentido original significa sabedoria de Deus. Ele está dizendo que esse menino vai ter uma sabedoria extraordinária de Deus. Então Efraim dá um destino profético para os seus filhos, até aqui, extraordinário. Ele diz: esse vai ter visibilidade. O outro vai ser, né? É o saboroso, é aquela pessoa que vai fazer a diferença onde for. O outro vai ser, que coisa linda, ele é um tesouro, alguém extraordinário. O outro vai ser sabedoria de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Esse pai sabia dar destino profético aos seus filhos, pastor Antônio. Mas o texto vai nos trazer uma observação. Se você percebeu, a irmã não deixou ali, a Bíblia vai dizer assim: que esses filhos de Efraim, eles descem, olha que coisa interessante, eles descem para uma região de Gate e eles vão roubar gado. Irmãos, se o pai deles é alguém próspero, cujo nome profético é prosperidade, ou Deus me fez prosperar na terra da adversidade, eu acredito que eles não tinham necessidade de descer para roubar gado. Quantos pais, quantas mães, às vezes olha para um comportamento, para uma atitude de um filho e uma filha, fala: meu filho, você não precisa fazer isso, você não precisa se comportar assim. Eu te eduquei, eu te criei, eu te dei educação, eu te como os filhos de Efraim, algo que vai ser extraordinário na vida e na história. A verdade, irmãos, o nosso papel é ensinar. Você que é pai e é mãe, é ensinar, é colocar no caminho. Mas nós não podemos esquecer que Deus deu o livre-arbítrio e cada um vai escolher o que fazer. Então o nosso papel é ensinar, o nosso papel é educar, o nosso papel é dar um destino profético, e o nosso papel é pedir a Deus que os filhos sigam o caminho da retidão, da verdade, da santidade e do compromisso com Deus. Aconteceu, infelizmente, o texto vai dizer que os seus filhos descem para a terra de Gate
e eles vão lá roubar gado. Eles vão lá tomar posse daquilo que não lhes pertencia. E a Bíblia diz que os homens de Gate se apoderam deles e mata cada um deles. Diga misericórdia. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E como nos dias que nós estamos vivendo, dias de crise, nós precisamos ter posicionamentos claros. A crise não pode nos levar, ou levar quem quer que seja, a sair do seu propósito de vida, a negociar ou a abandonar os princípios que recebeu. Pelo contrário, a crise precisa fortalecer a nossa aliança com Deus. O momento adverso precisa nos levar a não olhar o que é do outro, a não olhar o que pertence a A, B ou C, mas a olhar para a promessa de Deus na nossa vida e crer que Ele é fiel para cuidar de nós, para cuidar da nossa família e nunca nos abandonar. Mas os filhos de Efraim, pastor Antônio, dão esse tropeço. E infelizmente, apesar de terem recebido um nome com um destino profético, eles trilham um caminho de destruição. Aí eu me lembro do que o sábio Salomão diz no capítulo 16 de Provérbios, que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim é caminho de morte. Eu fico imaginando aqueles rapazes conversando, o homem já casado, dizendo: olha, o povo de Gate cria um gado gordo, um gado bonito. Vamos lá, vamos pegar ele. O outro diz: será? Não vamos, rapaz, vamos aumentar o nosso rebanho, vamos nos enriquecer. Irmãos, num tempo de crise, nós devemos tomar muito cuidado com os tipos de propostas. Nós precisamos tomar muito cuidado com os tipos de oferta que nos são feitas. Nós cremos, nós aprendemos e nós praticamos aquilo que diz a palavra. Aquelas palavras de Davi continuam vivas para os nossos dias. Ele disse: eu já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência padecer necessidade. Ah, mas o gado dos filhos de Gate é bom. Não são meus, não me pertencem. A minha provisão vem de Deus, o cuidado da minha vida vem de Deus. Cuidado da minha vida vem dele, vem do Senhor. E agora a Bíblia diz que aquela tragédia que assola a casa de Efraim destrói as bases emocionais desse homem, destrói a sua estrutura emocional. E a Bíblia diz que ele pranteia, ele chora, ele recebe seus familiares para consolá-lo, mas a dor de Efraim é tão grande, que ele não consegue superar. Ele não consegue vencer aquela dor de ter os seus filhos assassinados por causa de um erro. Mas a Bíblia diz que ele novamente se relaciona intimamente com a sua esposa e ela engravida. E o texto vai dizer que ele gera um filho e uma filha. Mas é interessante que no versículo 23 vai dizer: depois ele foi e coabitou com a sua mulher, ela engravidou e deu luz a um filho. E ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma grande, a minha tradução diz isso, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Um homem que no princípio da sua história, nos primeiros filhos, ele dá um destino profético maravilhoso aos seus filhos. Quando agora a esposa fica grávida, quando a esposa está gerando um filho, ele fica pensando, ele fica maquinando talvez, qual o nome que eu vou dar a esse menino. E quando o menino nasce, ele leva para o sacerdote. O sacerdote pergunta: qual o destino profético que você vai dar a ele? E ele, no impulso, por causa da crise que ele está vivendo, por causa da dor que ele está sentindo, ele diz: ele vai se chamar Berias. E a tradução para Berias é isso: desgraça.
Um homem que celebrou o nascimento de outros filhos e deu nomes extraordinários. Agora, por causa da crise, por causa da dor do momento, por causa dos filhos que tomaram um caminho errado na vida, ele não tinha participação nisso, ele não tinha envolvimento nessa história, mas ele traz essa dor para si, mais do que a dor do luto. Ele traz para si a dor, sabe do que? Do erro e do fracasso dos filhos. E quando um novo filho nasce, irmão, entenda uma coisa, eu entendo que quando a esposa de Efraim engravida, Deus está dizendo para ele: eu estou te dando uma nova oportunidade para começar uma história diferente. Entenda uma coisa, por pior que seja a crise que nós estamos enfrentando, por pior que seja o momento que nós estamos passando, por pior que seja, talvez na vida financeira, na vida familiar, na vida física, que eu e você estejamos passando, nós temos um Deus que todos os dias está nos dando oportunidade de começarmos uma nova história. Eu gosto do texto quando diz que a tristeza pode, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes eu estou chorando tanto que a alegria chega e eu não percebo ela. Irmãos, quando uma criança nasce numa família, a via de regra, a alegria, a celebração. Pastor Antônio, imagina Yasmin nascendo, imagina sua alegria. Você que tem os seus filhos e filhas, quando os seus filhos nasceram, o quanto você se alegrou, o quanto você celebrou. Há um caso, uma história que eu conheço, que talvez seja um pouco trágica, mas eu quero trazer como contexto para essa mensagem dessa noite. Pastor Antônio vai entender a história que eu vou contar aqui. Eu conheci uma cabeleireira em Apucarana há mais de 30 anos atrás. Essa mulher sofreu um AVC e ela morava num bairro de Apucarana que tinha que atravessar uma linha férrea, um lugar muito escuro. E essa mulher continuou trabalhando, mas ela andava com um pouco de dificuldade. E um dia ela está indo para casa, atendeu até tarde. Quando ela atravessa a linha, ela é agarrada por um homem. Ela é violentada por esse homem. Ela é deixada em cima da linha férrea para o trem passar e matar ela. Mas alguém, que eu acredito, providência de Deus, passou por aquele lugar, viu ela machucada, viu ela emocionalmente, fisicamente destruída, pegou ela no colo, levou ela para o médico. Depois que ela melhorou, levou ela para casa. E dali a alguns meses ela descobre uma coisa: ela está grávida. Todos que a conheciam, todos que tinham conhecimento dela, falou: você não pode continuar essa gestação. Essa criança é fruto de uma violência, é fruto de uma desgraça na sua vida. Desculpa a expressão. Ela olhou para essas pessoas e disse: eu sei o quanto essa violência me machucou, eu sei o quanto isso me feriu, mas se Deus permitiu que essa criança viesse morar dentro de mim, eu não vou tirá-la, eu não vou matá-la, eu não vou cometer um erro em cima do erro de outra pessoa. Ela falou: Deus vai me dar graça para cuidar dessa criança. Talvez diga: pastor, que história forte. Essa criança hoje acho que tem 32, 33 anos. É um amigo pessoal meu e do pastor Antônio. É um advogado, é um pai, é um esposo, é um presbítero da igreja em Apucarana, é um servo de Deus. Entenda uma coisa: não é porque eu estou vivendo um momento de crise que eu tenho que pegar e concentrar todo o sentimento de amargura que eu estou vivendo por causa da crise e transformar isso, sabe, numa razão de vida. Não, meu irmão, minha irmã, a razão da nossa vida é o Senhor. A razão da nossa vida é o cuidado de Deus sobre nós. A razão da nossa vida não é que eu perdi algo, não é porque algo saiu das minhas mãos, não é porque algo saiu do meu controle. A razão da minha resistência é essa: Jesus é o Senhor da minha vida, e Ele é tão poderoso que Ele é capaz de pegar a minha trágica história, Ele é poderoso para pegar o meu momento de crise e transformá-lo num momento de glória na minha vida.
Mas o que acontece com Efraim? Ele está tão machucado que o filho nasce, em vez dele celebrar, em vez dele dizer: não, esse filho é uma nova oportunidade de Deus, esse filho é uma nova possibilidade que Deus está trazendo para mim. E eu quero dizer isso profeticamente para a sua vida. Você pode estar vivendo um momento de crise, mas Deus está gerando algo na sua vida e na sua história, que se você perceber o mover de Deus sobre a sua vida, isso, em vez de te trazer tristeza, vai trazer alegria e vai fazer você se esquecer desse momento de crise. Desse momento de crise. Mas o filho nasce e ele coloca sobre o filho uma sentença de maldição. E você diz: pastor, o que tem em Apocalipse? Eu vou dizer para você. O texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 3 versículo 2 fala da igreja de Sardes. A igreja de Sardes não era uma igreja poderosa, ela era uma igreja, eu vou usar a expressão aqui, os irmãos não interpretem mal, dentro do contexto ela era uma igreja fraca, sem expressão. Mas se nós olharmos o contexto histórico de Sardes, a cidade de Sardes, ela foi construída sobre uma rocha, uma penha. Então ela era considerada uma cidade segura. Não era fácil de invadi-la. Quando alguém queria fazer guerra a Sardes, não conseguia, porque ela estava sobre uma rocha e ao seu redor havia muitos precipícios. Então ela era considerada naturalmente segura. Tem uma segunda característica: no meio de Sardes passava um rio de água limpa. Naquela época a água era um recurso riquíssimo, ainda é, mas naquela época, imagina que não havia água encanada. Passava um rio no meio da cidade. Tem uma terceira característica: aquele rio era rico em ouro. Então a cidade de Sardes enriqueceu, se fortaleceu, porque ela estava sobre uma rocha, porque ela tinha água potável, água limpa, que corria nas suas ruas, e porque ela era uma fonte de extração de ouro, de enriquecimento. E a igreja que é plantada ali em Sardes, ela vive esse tempo glorioso, ela vive esse tempo extraordinário, ela vive esse tempo de prosperidade, de segurança, de água, dessa riqueza. Mas olha o que acontece: a igreja cresce, a igreja, muitas almas são ganhas, a igreja se torna evidente na sociedade. Mas aí a história vai dizer que Sardes foi abalada por um grande terremoto. E nesse terremoto houve uma movimentação da rocha. Então o que antes era segurança deixou de existir. Algumas entradas foram criadas, alguns túneis começaram a aparecer. Então agora a cidade que antes era segura já não era mais. O rio que cortava pelo meio da cidade, com a movimentação geográfica, parou de correr no meio da cidade, foi desviado para uma outra direção. Consequentemente acabou o ouro. E Sardes entra numa decadência de segurança, de provimento de água e de riqueza. E sabe o que é interessante? É que a igreja de Sardes assimila o que está acontecendo na cidade. A crise que se abate sobre a cidade influencia a igreja. E os irmãos perdem o vigor espiritual. E a igreja perde a direção de Deus. Ela tem dois problemas. Problema número 1: ela vive da glória do passado. Assim como Efraim olhava para trás e via que teve filhos extraordinários, mas que por causa de uma crise de caráter morreram, assim também a igreja de Sardes olha para o que aconteceu na cidade e ela não continua debaixo da graça, ela não continua envolvida com o compromisso e com a aliança com Deus. Pelo contrário, ela vai sendo tomada por uma apostasia. E aí nós vemos o conselho de Deus através de João para o anjo da igreja de Sardes. E o conselho é exatamente esse: primeiro, esteja atento. Em outras palavras, acorde. Vocês estão dormindo espiritualmente. Estou falando para a igreja aqui, estou falando para a igreja de Sardes. Vocês precisam acordar, porque a glória do que vocês viveram no passado, o ouro, a água, a segurança, já passou. A segurança de vocês é Cristo, é o Senhor. A rocha em que vocês têm que estar firmado não é a grande rocha aonde Sardes estava, mas a rocha que é Cristo. A água que tem que saciar a sede de vocês não é a água que foi desviada por causa do terremoto, mas a água da vida, que é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus. O ouro que deve enriquecer vocês não é o ouro que vinha das águas que entrava em Sardes, mas é o ouro da glória e da presença de Deus na nossa vida. O que acaba acontecendo é que Sardes entra numa crise e a igreja acompanha. Irmãos, entendam uma coisa: o mundo pode estar em crise, mas nós não estamos em crise.
Sabe por quê? Porque ainda que o mundo esteja em crise, os céus não estão em crise. E Paulo vai dizer aos Colossenses que nós que fomos ressuscitados com Cristo, vivemos nas dimensões celestiais. Isso não te tira da condição de ser humano aqui, mas nos dá uma mentalidade de que quem nos dá segurança, de que quem sacia a nossa sede e quem nos enriquece é Cristo Jesus na nossa vida. A igreja de Sardes perdeu isso. E aí quando o Senhor vai falar com ela, diz: olha, esteja atento. E há uma expressão aqui que me chama a atenção: fortaleça o que estava para morrer. Ora, sabe o que ele está dizendo? Você viver um tempo glorioso, mas depois que esse tempo glorioso passou, vocês estão vivendo como se fosse na UTI espiritual. E vocês estão olhando tanto para o passado em relação ao que vocês já viveram, que vocês não conseguem acreditar ou valorizar que ainda que estejam na UTI, respirando por aparelhos, ainda está respirando. E se está respirando, Deus ainda pode restaurar. É o caso de Efraim. Os filhos cometem um erro, são assassinados, ele chora, ele fica enlutado. Aí Deus dá para ele um novo filho, dizendo: ei, fortalece o que eu estou te dando, investe no que eu estou te dando, investe na oportunidade que eu estou te dando, investe nessa nova história que eu estou dando para você. Ah, não, Deus, meus filhos morreram, esse menino veio, mas eu não tenho mais alegria na vida. Ô, meu irmão, minha irmã, vamos pegar esse conselho de Deus para a igreja de Sardes. Vamos estar atentos. Não se prenda ao que você perdeu, não se prenda ao que a crise levou de você. Não viva chorando, angustiado por aquilo que não deu certo. Olhe para aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida no meio desse tempo, porque Ele é um Deus que sempre está renovando as suas oportunidades e as suas possibilidades para a nossa vida. E é interessante que o texto de Apocalipse vai dizer: olha, fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. O que restou, pastor? Muito pouco. Essa crise me levou quase tudo, mas não levou tudo. Pastor, essa crise tirou as bases da minha família, mas você ainda tem uma família. Pastor, essa crise abalou meu casamento, mas você ainda tem um casamento. Pastor, essa crise trouxe tormentos ao meu lar, você continua tendo um lar. Pastor, essa crise me enfraqueceu espiritualmente. Ei, meu irmão e minha irmã, você continua, ainda que fraco, tendo uma vida espiritual. Pastor, minhas finanças foram na lona, pastor, mas você ainda tem forças para recomeçar. Deus te abençoar, Deus abrir portas para você, e você viver um tempo melhor do que o que você viveu antes da pandemia. E você diz: pastor, como é que eu enxergo esperança? Fortalecendo o que restou. Fala comigo: fortalecendo o que restou. Olhe para dentro de si e responda para Deus: o que restou? O que restou? Pastor, muito pouco. Ei, esse pouco Deus vai multiplicar. Vou repetir: esse pouco Deus vai multiplicar. O que eu não posso fazer é desprezar o que restou por causa do que eu perdi. O que eu não posso fazer é ficar parado, ou chamando, ou dando um destino profético para a minha vida em razão da crise. O que determina o meu destino profético é o que está na palavra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e o coração humano não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o meu destino profético. Ele bota o nome de maldição no filho, um nome terrível no filho. Ele dá um destino profético para o filho, terrível. Aí você diz: pastor, essa mensagem do Senhor não está me agradando, não. Deus fala: fortalece o que restou. Sabe, quando... Quem já morou no sítio aí? Quem já usou fogão a lenha? Ninguém? Eu fui numa igreja hoje, pastor, quando eu perguntei isso, no outro contexto, todo mundo tinha usado lamparina de querosene com aquela fumaça toda. Aqui o pessoal é mais jovem. Você sabe quando o fogão a lenha começa a ficar morno e fica só aquela cinza, aí você precisa colocar fogo de novo? O que a gente fazia? O que a gente fazia? Quem lembra disso? Subiu uma cinza que só Jesus na causa, mas lá no fundo da cinza você via uma brasinha viva.
Oh, aleluia. Eu não sei, irmão, o que você perdeu. Eu não sei o que a crise tirou de você. Eu sei que ainda Deus deixou uma brasinha lá no fundo do fogão a lenha, e Ele está dizendo: sopra, 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 porque o fogo vai pegar de novo. Acredita num Deus que pode recomeçar do pouco que restou, do quase nada que sobrou. Ele pode recomeçar uma nova história para você. Ele pode restaurar a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos. E sabe, para concluir essa reflexão, a Bíblia vai dizer lá no versículo de número, acho que é o versículo de número 25. A Bíblia vai dizer que Berias tem um filho. Berias tem o quê? Um filho. Alguém que carregou a marca da mágoa, da dor, da angústia, da decepção do pai, podia ter assimilado isso e viver em crise, pastor. Existem filhos que carregam uma marca negativa, porque vieram de uma gravidez indesejada, e aí qualquer coisa que acontecia, a mãe e o pai falavam assim: ó, eu nem projetei você, eu nem planejei você, você é acidente de percurso. Eu acredito que todas as vezes que Berias ouvia chamar o seu nome, ele tinha que lembrar que ele tinha nascido depois de uma grande tragédia na família, e que o pai dele não estava nem aí para ele, mas Deus estava olhando para ele. Eu não sei qual o seu histórico, eu não sei qual a sua genealogia, mas eu sei de um Deus que cuida de você, que trouxe você à presença dele para soprar na brasinha que está lá no fundo do fogão e dizer: o fogo vai pegar novamente. A vida vai começar novamente. A história vai começar novamente. Diga glória a Deus. Aí ele tem um filho, e a Bíblia diz que ele coloca o nome de filho de Refá. A raiz do nome Refá é Rafá, e Rafá nós sabemos que significa aquele que cura. Você não entendeu? Eu vou ser mais direto. Ele poderia colocar qualquer nome do filho, mas ele diz: o meu pai, quando eu nasci, me deu um destino profético, pelo menos pelo nome, de dor e de sofrimento. O meu filho nasceu, eu não estou assimilando a dor do meu pai. O meu filho vai se chamar cura. O meu filho vai se chamar nova história e novo tempo para a minha vida. Irmãos, nós temos um Deus que no meio da crise tem a capacidade de nos dar novas oportunidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se eu não aproveitar a oportunidade, Deus não vai parar em mim. Vai vir outras gerações, e nessas outras gerações, enquanto eu vou ficar assimilando dor e crise, Ele vai levantar alguém que é cura. Ele vai levantar alguém que é remédio de Deus para quem está sofrendo e para quem está chorando. Se alguém perguntasse para Berias: qual o seu nome? Ele dizia: o meu nome, dado pelo meu pai, é Berias. Mas não significa desgraça? Sim. E o nome do seu filho? O nome que eu dei ao meu filho como destino profético é que Deus já me curou de tudo isso, e eu não fiquei preso à crise que o meu pai viveu. Eu estou vivendo o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Por isso que eu fiz questão de ler Apocalipse 3:2. Não viva do passado, seja ele bom, ruim ou neutro. Não fique preso à glória do passado. Isso mata a nossa possibilidade de acreditar em algo diferente. Não fique chorando por um passado negativo. Deus quer reescrever a nossa história. Mas também não fique preso a um passado neutro. Nunca vivi nada, na minha vida nunca aconteceu nada de interessante, eu sou uma pessoa completamente normal. Deus quer trabalhar nesses 3 tipos de passado. Deus quer trazer cura nesses 3 tipos de passado. Quando Berias pega o filho e entrega na mão do sacerdote, você vai perguntar: qual destino profético você vai dar a ele? Ele vai ser cura, ele vai ser remédio de Deus. Ele vai ser bênção de Deus aonde ele for. Talvez você já tenha olhado: eu lembro quando você foi trazido aqui, seu pai estava profundamente amargurado. Eu disse: eu não, eu estou curado. Fique em pé no seu lugar. Como eu disse, não é um sermão, é uma reflexão. Como eu vou lidar com o tempo de crise? Como eu vou lidar com o momento de dor e dificuldade? Sabe como eu vou lidar? Deus está no controle de todas as coisas.
Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou querer criar crise espiritual. Não, eu vou me manter firme, porque eu sei que por mais feridas que a crise tenha aberto em mim, o meu Deus é cura, o meu Deus é remédio. O meu Deus tem remédio para mim. Você crê nisso em nome de Jesus? Coloque a mão na altura do seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero, o desejo do meu coração é que essa palavra tenha falado com alguém aqui nessa noite. Talvez você esteja vivendo em meio a um momento de crise, de dor, de incertezas, de confusão, e o Senhor está dizendo: não faça como Efraim. Não imponha uma sentença na sua vida por causa da situação que você está vivendo. O Senhor está dizendo para nós: creia no remédio, creia na cura. O que você está gerando é cura do Senhor. O que Deus está gerando na sua vida e através da sua vida é cura, é saúde, é remédio para essa crise, para essa dor, para esse momento adverso, para esse momento complicado. Pai, no nome de Jesus eu oro pelo teu povo, e eu peço em nome do Senhor Jesus que a unção, o remédio de Deus venha sobre nós nessa noite.